Saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Como eu prometi, hoje estarei expondo qual a posição da cosmovisão cristã no espectro político. Bem, eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãos militando a favor do PT, a favor do movimento feminista ou do ativismo gay. Afinal de contas, o cristão pode ser de esquerda? Bem, antes de respondermos sim ou não, é importante entender o que significa ser de direita ou de esquerda no espectro político. A origem dos termos está ligada à Revolução Francesa em 1789, onde o parlamento francês era dividido entre representantes de 3 ordens ou estados: o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o restante da população, o terceiro estado. Acontece que, durante as reuniões da Assembleia dos Estados Gerais, os deputados do clero e da nobreza, que eram conservadores, assentaram-se no lado direito do salão de reuniões, e os deputados do terceiro estado, que eram liberais, ficaram do lado esquerdo. Daí surgiu os termos ser de direita e ser de esquerda. Porém, no final do século XIX, surgem ideologias baseadas no pensamento de Karl Marx, chamadas de marxismo, socialismo e comunismo. O surgimento de partidos e movimentos sociais baseados nestas ideologias fez com que os mesmos fossem denominados como a nova esquerda política, e a esquerda tradicional passasse a se deslocar para a direita do espectro político. Portanto, hoje a direita é formada por pessoas e partidos conservadores nos costumes e liberais na economia, enquanto a esquerda é formada por pessoas e partidos que possuem a ideologia marxista em sua base. Agora vamos conhecer os principais princípios de direita hoje. Primeiro, a existência de uma ordem moral perene, sólida e objetiva. Segundo, tudo aquilo que é basilar desde tempos imemoriais deve ser preservado, por exemplo, a família monogâmica. Terceiro, as mudanças necessárias devem ser de maneira gradual. Quarto, propriedade privada está atrelada à liberdade individual. E quinto, cada um deve ser recompensado por seu esforço e competência. Passemos para os principais princípios da esquerda, que são: a moralidade é relativa, isto é, o que é inconveniente para você pode não ser para outra pessoa. Segundo, as bases institucionais da sociedade ocidental, ou seja, a família e a religião cristã, favorecem a desigualdade. Terceiro, as mudanças necessárias devem ser impulsionadas pelo Estado. Quarto, liberdade individual equivale à propriedade coletiva. E quinto, uma sociedade mais justa requer uma distribuição igualitária dos bens produzidos. Como vimos, os 5 princípios que norteiam o pensamento e as ações da direita e da esquerda política hoje são moralidade, instituições basilares, mudanças necessárias, propriedade e distribuição dos bens de produção. Agora vejamos o que a Bíblia determina sobre cada um desses 5 pontos capitais para as ideologias de direita e de esquerda no contexto político. Primeiro, segundo o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 142, a justiça de Deus é eterna e a sua lei é a própria verdade. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, donde, para o cristão, a moral é absolutamente objetiva e a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a autoridade máxima para determinar o que é certo ou errado. Segundo, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 e 24,
Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e decidiu fazer-lhe uma auxiliadora que fosse compatível com ele. E exclamou que deixará o homem, seu pai e sua mãe, para unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Desta forma, a união entre o homem e sua mulher, ou seja, a família tradicional, foi a primeira instituição criada por Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito que digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula, isto é, um relacionamento conjugal em que não há adultério ou impurezas, que são as relações sexuais proibidas. Sobre a religião cristã, basta nos dizer que a igreja foi a instituição criada por Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Terceiro, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu que quem está em Cristo é nova criatura. Isto significa que a pessoa que torna-se cristão sofre uma mudança no seu modo de pensar, sentir ou agir. No Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus sem antes nascer de novo. Ou seja, mudar sua maneira de pensar, sentir e agir para a maneira de Cristo. Aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo escreveu que não devemos se adequar aos parâmetros estabelecidos pelo establishment, mas devemos nos transformar através da renovação de nossa mente para conhecer qual é a vontade de Deus. Daí, podemos concluir que as mudanças necessárias não devem ser impulsionadas pelo Estado, mas por cada um de nós ao se adequar gradualmente aos ensinos de Cristo Jesus. Quarto, apesar da primeira comunidade de cristãos adotarem a propriedade coletiva como base, de acordo com o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, e no capítulo 4, versículo 32, todavia, no capítulo 5, versículo 4, fica evidente que era algo opcional e não regra da fé cristã. Por outro lado, conforme Levítico capítulo 25, versículos do 13 ao 17, a propriedade privada era tão importante que a cada 50 anos a propriedade que fora vendida retornava para seu dono de origem ou para seu herdeiro. E no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 15 e 17, a lei de Deus determina que é proibido furtar ou cobiçar a propriedade do próximo. Assim, para o cristão, o usufruto da propriedade privada é um direito e uma das formas de exercer a liberdade individual. Quinto, sobre a distribuição dos bens produzidos, a lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 13, e no capítulo 25, dos versículos 35 ao 37, também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29, e no capítulo 15, versículos 7 e 8, como também João Batista, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versículo 11, e o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 5, versículo 42, e Lucas 14, versículo 13, estabelece que cada um de nós que possui um pouco mais do que necessitamos, devemos ajudar os pobres e necessitados, seja com alimentos, roupas, pagando um salário melhor, pagando uma escola ou curso, ou etc. Por tudo isso, para o cristão, a moralidade é objetiva, a família tradicional e a fé cristã devem ser honradas, as mudanças necessárias devem partir de cada um de nós. Por isso é tão importante a evangelização. A propriedade privada é um direito inalienável e a desigualdade social deve ser corrigida através de ações sociais individuais ou em grupos. Conforme os textos que irão aparecer na tela,
O dever do Estado é combater a opressão através das agências reguladoras e castigar os criminosos. Portanto, não cabe ao Estado se envolver em questões éticas, morais ou religiosas e não faz sentido o cristão ser de esquerda. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.